Olá! Hoje, Giovana Cirino, Elis Gonçalves, Heloísa Batista e eu, Ana Carolina, iremos falar sobre a arte e a cultura do Brasil no século XIX. Para entender esse tema, vamos começar com o contexto histórico do Brasil naquela época. O Brasil fazia parte do sistema colonial português, e que este, ao impedir qualquer desenvolvimento brasileiro que não servisse diretamente aos interesses de Portugal, acabou por limitar as manifestações artísticas da colônia. A arte brasileira, no período colonial, desenvolveu-se estritamente relacionada à religião e não houve, durante esses 300 anos, nenhuma instituição dedicada ao ensino, ocasionando o desenvolvimento do autodidatismo e do empirismo artístico. A história da arte brasileira, a partir de meados do século XIX até o seu final, é fortemente marcada pela atuação da Academia Imperial de Belas Artes, que determinou não só a sistematização do ensino artístico, como também criou uma referência estética e cultural através deste modelo, estabelecendo um novo tipo de olhar. Desenvolveu-se sob a proteção do imperador e pela convivência direta com o poder, impondo seu programa de forma autoritária. Os ensinamentos foram formulados e dirigidos visando manter os princípios neoclassísticos que, por um longo período, ditaram as bases da arte brasileira. No século XIX, as igrejas deixaram de ser as principais instituições relacionadas à arte, sendo substituídas pelo Estado. Surge o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, responsável pela criação de uma memória do Brasil. O IHGB, como uma grande compilação de informações, confere à colonização portuguesa a responsável pela civilização de um país tropical em que múltiplas etnias, incluindo índios, negros e colonos, construíram uma nação de forma pacífica. No Rio de Janeiro, ocorre a construção de jardins públicos, palácios e calçamentos característicos de países europeus. Surgem as redes de tratamento de esgoto, abastecimento de água, transporte público através de bondes e iluminação a gás. A cidade torna-se cosmopolita, contrastando a cultura de diversos países da Europa em suas ruas e avenidas. Os habitantes podiam conferir artigos ingleses na Rua da Alfândega e na Rua do Ouvidor adquirir produtos franceses. Por outro lado, a cultura africana marcava presença com a capoeira, maracatus, batuques e o candomblé, mas sofria um preconceito. Desta forma, a elite brasileira consegue criar uma imagem de civilidade urbana no país do exterior. A sociedade no Brasil era desigual, composta em sua maioria por negros e mestiços com a elite de pessoas brancas que tinha esse padrão europeu. Adotavam o eurocentrismo, crença na superioridade sobre as demais culturas e povos, pregando a força racial no branco construtor de grandes civilizações. Isso aplicado no Brasil daquele século trazia a necessidade de embranquecimento, já que a realidade do país era a multirracialidade com predominância na cor escura. Dom Pedro II era um admirador das artes e da ciência. O mesmo tinha o interesse em legitimar a monarquia e criar uma imagem positiva do mundo civilizado, investindo no desenvolvimento cultural do país. O Brasil tinha necessidade de construir uma identidade nacional, com destaque na literatura e nas artes. Após a proclamação da República em 1889, a intelectualidade brasileira desejava cortar todos os laços que nos prendiam ao passado colonial e às influências europeias, então consideradas nocivas, e pavimentar um futuro baseado em uma literatura acima de tudo realista, que tratasse dos nossos cenários e do nosso povo. Desta forma, foi feita uma revisão no que já se havia publicado no país para destacar obras que correspondessem à nova diretriz estética e ideológica, mesmo que o preço a pagar fosse o esquecimento de textos de qualidade de autores canônicos que privilegiassem outras formas de entretenimento intelectual. Todas as obras com manifestação do fantástico, como horror, fantasia e ficção científica, passaram a ser produtos quase exclusivamente de importação. As artes plásticas da época passaram a explorar os motivos históricos, realçar o protagonismo europeu, a pureza e a fragilidade do índio e a figuração do negro na pintura romântica. As pinturas buscavam retratar o Brasil real, com o homem do interior de São Paulo e sua temática caipira.
Alguns nomes de destaque nas artes plásticas da época foram Pedro Américo, Rodolfo Moedo, Vitor Meirelles e Araújo Porto Alegre. Já a literatura da época foi marcada pelas escolas literárias, o romantismo e o realismo. Naquela época, a população alfabetizada consumia o romance de folhetim. Nele encontravam histórias de amores impossíveis, que alimentavam a imaginação de várias jovens educadas para uma vida de submissão. Mas, como já sabemos, no fim desse século, o realismo promoveu uma mudança, buscando realizar uma descrição menos fantasiosa e mais racional do mundo. Mas, o que foi o romantismo brasileiro? Durante o romantismo, o índio e o branco passaram a ser fundamentais para a nacionalidade brasileira, onde havia exaltação da pátria e da natureza. Alguns representantes dessa escola no Brasil foram José de Alencar, com destaque para o romance O Guarani, e Gonçalves Dias, com Canção do Exílio. Outros escritores seguiram um caminho diferente, como Castro Alves, que se dedicou à luta contra a anti-abolicionista com obras como O Navio Negreiro, que mostra a condição de um povo arrancado de sua terra para ser escravo no Brasil. Nós já falamos que o realismo promoveu uma mudança, buscando realizar uma descrição menos fantasiosa das características sociais e culturais do Brasil. Mas quem foram os principais nomes do realismo brasileiro? Tivemos muitos nomes de extrema importância para a literatura brasileira na época. Foi inclusive no ano de 1897 que foi fundada a Academia Brasileira das Letras, que passaria a reunir os 40 maiores escritores intelectuais do país. Com a extrema influência da BL na literatura brasileira, nós não poderíamos deixar de citar os famosos imortais, com destaque para Machado de Assis, que foi o escolhido de maneira unânime como o primeiro presidente da BL, e Aloysio Azevedo. Vale abrir uma exceção para a escritora Júlia Lopes de Almeida, pioneira entre as romancistas brasileiras e escritora de livros infantis do nosso país, que apesar de ser uma das intelectuais que mais se mobilizaram para a fundação da BL, acabou sendo vetada de ocupar uma cadeira por ser mulher. A hegemonia masculina foi abolida apenas 80 anos após a criação da entidade, quando a cearense Raquel de Queiroz foi eleita. Falando agora de outros tipos de arte, Dom Pedro II incentivou a prática da fotografia no Brasil, trazendo famosos fotógrafos europeus e patrocínio para exposições. Um nome de destaque na fotografia foi o francês Hercule Florence, que realizou experiências fotográficas. Na cena musical, o Brasil teve um grande instante de destaque causado pela ópera O Guarani. Carlos Gomes, autor da obra, se inspirou na obra homônima de José de Alencar para exercitar o conhecimento musical erudito acumulado nos anos em que estudou na Itália. Nos nascentes centros urbanos, já podemos vislumbrar o diálogo entre os ditames da música clássica e a popular nas obras de Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga, com suas marchinhas carnavalescas geniais. Muito obrigada por assistir até aqui, esperamos que você tenha gostado e a seguir as nossas referências.